A história de Davi e Golias é um dos relatos mais conhecidos da Bíblia. Ela nos ensina sobre coragem, fé e a capacidade de vencer obstáculos aparentemente insuperáveis, com a ajuda de Deus. No entanto, o que torna essa história tão poderosa não é apenas a luta de um jovem pastor contra um gigante guerreiro, mas a profunda lição espiritual que ela traz para todos nós, especialmente em tempos de desafio. A história de Davi e Golias é, em essência, uma metáfora da luta diária que travamos contra as dificuldades da vida, contra os gigantes que nos desafiam e ameaçam nos derrubar. O contexto da história começa no antigo Israel, onde o povo de Deus estava em guerra contra os filisteus, um dos seus maiores inimigos. O exército filisteu, liderado pelo gigante Golias, estava acampado em uma colina, e o exército de Israel, comandado pelo rei Saul, estava em outra. Durante 40 dias, Golias desafiou o exército de Israel, todos os dias. Saindo de sua tenda e zombando do povo de Deus, ele era um homem gigantesco, com quase 3 metros de altura, e estava completamente armado, com uma armadura pesada e uma lança enorme. Cada vez que ele surgia, o exército de Israel se intimidava, e ninguém se atrevia a enfrentá-lo. O rei Saul, embora fosse um homem forte e experiente em batalhas, também estava amedrontado, e não sabia como derrotar Golias. Enquanto isso, Davi, um jovem pastor que estava levando comida para seus irmãos no campo de batalha, ouviu as provocações de Golias. Davi era o menor de seus irmãos, e estava acostumado a cuidar de ovelhas no campo, mas seu coração estava cheio de fé e coragem. Sabendo que Deus era maior do que qualquer gigante, Davi ficou indignado com as provocações de Golias, e disse a Saul que ele iria enfrentá-lo. O rei, inicialmente cético, tentou dissuadir o jovem pastor, dizendo que ele não tinha a experiência necessária para combater um guerreiro tão formidável. No entanto, Davi explicou que ele já havia enfrentado e vencido predadores, como leões e ursos, quando estava cuidando das ovelhas de seu pai. Ele confiava que o mesmo Deus que o ajudara a vencer esses animais selvagens, também o ajudaria a derrotar Golias. Saul, então, relutantemente concordou, e ofereceu sua armadura para Davi. Mas o jovem pastor não se sentiu confortável com ela. Ele não estava acostumado a usar uma armadura pesada, e sabia que sua força vinha de sua fé, não das ferramentas físicas que o cercavam. Davi rejeitou a armadura, e decidiu ir à batalha com apenas sua funda, uma pedra e sua fé em Deus. A escolha de Davi por uma funda não foi uma coincidência. A funda era uma arma simples, usada por pastores para defender o rebanho de animais selvagens. Para os olhos humanos, parecia uma escolha inadequada, diante de um gigante tão bem armado. Mas Davi sabia que sua força não vinha de armas físicas, mas de sua confiança no poder de Deus. Ele foi até o rio, escolheu 5 pedras lisas, e colocou-as em sua bolsa. Com sua funda em mãos, ele se aproximou de Golias. Quando Golias viu Davi, ele ficou irritado. Ele estava acostumado a desafiar os israelitas em batalhas, e sempre vencia com facilidade. Então ver um jovem pastor vindo contra ele sem armadura ou espada, parecia uma piada. Golias zombou de Davi, e o amaldiçoou pelos seus deuses, achando que ele era uma presa fácil. Mas Davi não se intimidou. Com um olhar firme e cheio de confiança em Deus, ele respondeu a Golias, com uma declaração poderosa: "Você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou." Davi não estava apenas sendo corajoso, ele estava expressando a sua fé inabalável no poder de Deus. Para Davi, a batalha não era entre ele e Golias, mas entre Deus e os inimigos do seu povo. Ele sabia que não importava o tamanho de Golias, ou o poder de sua armadura, pois o Senhor estava ao seu lado. Davi continuou: "Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei sua cabeça. Todo mundo saberá que há um Deus em Israel." A coragem de Davi não veio da sua própria força, mas da confiança plena que ele tinha em Deus. Ele sabia que não era o tamanho ou as armas que importavam, mas a força que vem de uma fé verdadeira. Davi também sabia que ele não estava lutando para se provar a ninguém, mas para defender o nome de Deus e o povo de Israel. Quando Golias avançou para atacar Davi, o jovem pastor se preparou. Ele colocou uma pedra na funda, girou e lançou com força. A pedra acertou Golias diretamente na testa, entre os olhos, e o gigante caiu pesadamente no chão. O exército de Israel, que tinha assistido ao confronto em silêncio, viu o gigante caído, e gritou de alegria. Davi então correu até Golias, pegou a sua espada e cortou sua cabeça, garantindo a vitória para o povo de Israel. Essa vitória foi um marco importante para o povo de Israel, mas mais do que isso,
ela nos ensina muitas lições poderosas. Em primeiro lugar, a história de Davi e Golias nos lembra que não importa quão grandes ou assustadores os desafios possam parecer, nossa fé em Deus é mais forte do que qualquer obstáculo. Davi não era o maior, nem o mais forte, mas sua fé em Deus o capacitou a vencer um inimigo imensamente mais poderoso do que ele. Além disso, Davi nos ensina sobre a importância de confiar em Deus em todas as situações, especialmente nas mais difíceis. Quando enfrentamos os nossos próprios Golias, sejam problemas financeiros, doenças, relacionamentos quebrados ou qualquer outro desafio, é fácil nos sentirmos pequenos e impotentes. No entanto, a fé verdadeira nos ensina a ver além das nossas limitações e a confiar que Deus é capaz de nos dar a força necessária para superar qualquer adversidade. A história também nos mostra que, muitas vezes, os desafios em nossas vidas surgem não para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos aproximar de Deus. Quando enfrentamos as dificuldades com fé e coragem, nós não apenas vencemos, mas crescemos espiritualmente. O desafio de Davi contra Golias não foi apenas uma luta física, mas uma luta espiritual, e sua vitória trouxe honra a Deus e inspirou todo o povo de Israel a confiar mais profundamente no Senhor. Por fim, a história de Davi e Golias é uma lição de humildade. Davi não se exaltou por sua vitória. Ele sempre reconheceu que foi Deus quem lhe deu a força para vencer. Ele não confiava em sua habilidade com a funda ou na sua experiência como pastor, mas confiava em Deus para guiá-lo e capacitá-lo. Em nossa própria vida, precisamos lembrar que nossas vitórias não vêm de nossa força ou inteligência, mas da graça e do poder de Deus em nós. Se inscreva-se no Fé Sem Rótulos 56, curta, comente e compartilhe.